Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Biologia do UFMT Campus Juína. Hoje vamos falar sobre unidades de conservação. Sabemos que unidades de conservação são territórios protegidos por lei, devido à sua fauna, sua flora e seu ecossistema. Em Juína, nós temos o Parque Natural da Lagoa da Garça. E hoje, para a gente conhecer um pouco mais sobre o parque, temos a nossa entrevistada, Flávia Firmini. Boa noite, Flávia, tudo bom? Você poderia falar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória, o seu trabalho aqui em Juína? Boa noite a todos, meu nome é Flávia Firmini. Contar um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei aqui, como eu acabei me encontrando com a parte do parque, que também foi uma coincidência do destino. Eu sou técnica em meio ambiente, formada também no IFMT, eu sou da primeira turma do IF daqui de Juína. Eu sou engenheira agrônoma, formada pelo IF de Campo Novo do Parecis. Eu estava trabalhando, antes de vir para Juína, com melhoramento genético de milho e soja, estava totalmente fora da área ambiental e exercendo de fato minha profissão. E aí em 2020 eu passei no concurso e vim assumir o concurso aqui em Juína. Então é tudo muito recente para mim também, principalmente a questão de legislação ambiental. E dentre esses, a regularização do parque, eles precisavam de alguém de nível superior para poder ser cadastrado junto ao Ministério do Meio Ambiente na regularização do parque. Aí foi nisso que eu entrei, para a gente poder conseguir fazer o cadastro junto ao Ministério do Meio Ambiente. Até novo pra gente, assim, porque eu mesmo fiquei sabendo agora que o parque tinha uma gestora, né? E que realmente eu não sabia que a Lagoa da Garça era um parque em si. Pra mim, a Lagoa da Garça era aquilo, não sabia que existia todo o processo. Assim, o processo começou, se eu não me engano, em 2019. Eu não estava ainda dentro da prefeitura quando os estudos começaram. O Parque Municipal de Juína, que era assim nomeado antes, ele começou pelo primeiro decreto em 1996, pelo prefeito da época, o Wilton Campos. E aí, em 2001, teve a primeira ampliação da área do parque. O primeiro decreto veio para regularizar a área onde hoje é o viveiro municipal, aquela quadra completa. Em 2001, eles regularizaram a outra parte de mata que a gente tem de vegetação ali. Então, ficou de 2001 até 2020, sendo o Parque Municipal de Juína essas duas quadras. Em 2020, realizou um novo decreto pela gestão da época, ampliando e renomeando o parque. Então, ele passou a ser Parque Municipal Natural Lagoa das Garças, tendo como área a área do viveiro, a quadra inteira, onde é o viveiro municipal, a quadra onde é o ginásio de esporte e a área da mata, e a quadra onde é a Lagoa da Garça, que daí veio a nomenclatura do nome. São 3 blocos. Si, né? A gente conta numa área aproximada aí de 38 hectares de área de preservação, a partir do decreto se eu não me engano, foi em setembro de 2020. Bacana. Quantos anos tem, então, o parque? No total. Desde a sua primeira criação, ele está para... 96? 96, é para estar 24, que eu sou de 95, né? Ele realmente é mais velho do que Ele tem 24 anos, mas assim, o parque em si, ele é muito recente, quando a gente pega a legislação vigente federal, que esse novo decreto que veio para atender a legislação federal. Então, por isso que vem a nomenclatura Parque Natural Municipal Lagoa das Garças, porque atende a legislação federal como categoria de parque municipal. E todo mundo chama como Parque da Lagoa da Garça, né? Isso. Eu não sabia que tinha esse nome. Eu não fazia a mínima ideia. Quais foram as principais mudanças que ocorreram ao longo do parque desde que foi instituído? A ampliação da área foi uma delas, que a gente teve esse último decreto, foi a ampliação de uma área bem considerável, que pega toda a quadra do ginásio de esporte e mais a quadra da Lagoa da Garça. Minha opinião, foi a principal mudança. Mas também a gente teve a questão de ser considerado como parque, a mudança do uso da área. Ela passou a ser uso restrito e não mais o uso comum igual era antes.
Então, a gente tem segmentos dentro do parque que tem uso restrito, tem segmentos que tem uso coletivo, tem segmentos que são abertos ao público. Então, atendendo a essa legislação. E, assim, a legislação federal nos traz também que o incentivo à pesquisa, igual vocês estão fazendo, também tem que ser uma prioridade do uso. De suma importância, né? Assim, olhando de fora, quem passa ali, quem caminha no parque, a gente sabe que ali a área da Lagoa da Garça é muito bonita, né? Como que tá a questão biológica do parque? Como que tá a situação da água, questão dos lixos, o tratamento? Tem algum esgoto que é jogado dentro da água? Como é que é? Aparentemente, que a gente sabe, não. A única despejo que a gente tem lá são dos canais de drenagem da água pluvial. Então, esses canais de drenagem, logicamente que trazem um pouco de resíduo provindo das ruas do município. Sim, A gente tem dois principais canais de drenagem que fica dentro da área do parque, e esses dois canais é uma área que a gente já vem sendo discutida internamente ali para regularização. Eu sou gestora do parque, mas o órgão gestor é a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, e a gente tem um conselho. A gente não faz nada sozinho, a gente é só o nome que vai ali, né? E assim, essa discussão foi levada, na primeira reunião do conselho, a gente só conseguiu fazer uma reunião, infelizmente, até agora, porque o decreto que viabiliza o nosso parque, junto ao Ministério do Meio Ambiente, o nosso primeiro cadastro foi em fevereiro. Porém, junto à SEMA, que é o outro órgão regularizador, a gente conseguiu agora só em outubro. Nossa, então é recente. É recente. Se eu não errei o mês aí, tá? É agosto ou outubro, é um dos dois. Então, é muito recente. Até para nós ali, como a gente teve a primeira reunião do conselho, foi apresentar toda a base legal de como foi criado esse conselho. Esse parque, o parque, para ser regularizado, ele passou por uma audiência pública, teve um estudo de diagnóstico da área antes. Esse estudo foi enviado para o Ministério do Meio Ambiente e para a SEMA, para a gente ter essa viabilidade desse cadastro. Então, assim, essas partes de como vão ser desenvolvidos a partir de agora, a gente ainda tem que trabalhar, tem que desenvolver projeto. Pensar, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar ainda. Em relação ao lixo, como a gente pode melhorar essa gestão de lixo que chega realmente ao parque? E como funciona a coleta de lixo em torno da margem da lagoa? Esse já foi um ponto até abordado na reunião do conselho que a gente teve, que a gente precisa melhorar os pontos de coleta de lixo dentro da área do parque para as pessoas que ali frequentam. Tanto na parte das avenidas que passam, quanto nas duas pistas de caminhada. A parte de recolhimento do lixo e manutenção do espaço, ele fica a critério da Cinfra, que é ela que é responsável pela limpeza urbana de toda a cidade e a manutenção das áreas públicas do município. Então, assim, eles são parte do nosso conselho também. Então, toda a parte, por enquanto, de limpeza e manutenção daquele espaço fica a critério da Cinfra. Ali, aquela área ali como que é o nome? Da trilha do ginásio também é por conta deles? Realizada a limpeza? Então, aquela parte ali, geralmente o pessoal não realiza limpeza. Já foi até um ponto que foi questionado a mim, que a gente precisa fazer uma ação de limpeza daquela área para melhorar o ambiente. E como aquela área estava parada há muito tempo, a gente está começando a revitalizar o parque agora. Então, uma das ações que devem ser executadas, já propostas para o ano que vem, seria uma ação de limpeza do parque como completo, não só daquela parte onde é a trilha. A parte de baixo ali, onde fica aquele pessoal que vende fruta, também tem bastante lixo ali. Tem, realmente, ali tem bastante. Como a gente pode divulgar o parque, já que muitas pessoas de Juína, assim como a gente, não sabia que era um parque, que a Lagoa da Garça era um parque, de que maneira você acha que a gente pode fazer a divulgação? Eu acho que a iniciativa que vocês tiveram como
instituição como já é uma iniciativa muito bacana, que nós somos dissipadores de conhecimento. Vocês vão conseguir levar isso aí para mais gente e a gente vai conseguir distribuir isso aos poucos. A parte de divulgação em rádio, em TV também é muito necessária e a gente já foi até discutido de forma interna da gente colocar placas de sinalização dentro da área do parque. Tanto a placa de uso restrito e para conscientização das pessoas não jogarem lixo dentro desse espaço, como placas de informação mostrando ali qual é a área do parque, qual é a nomenclatura que foi dada para o parque, que tudo isso foi decidido em 2020 através de uma audiência pública. Então a cidade, o município escolheu esse nome. Então é direito de todo mundo saber como funciona. Porque mesmo as pessoas não sabendo, não pode jogar lixo e tal, elas insistem em jogar, né? Sim, tem que ficar batendo na mesma tecla. Tem alguns problemas nisso aí. Bem, você já falou que é tudo bem recente, né? E tá sendo difícil por enquanto. Mas qual que é os planos, os projetos que a gente tem pro parque para os próximos anos? Os projetos futuros. Então, a gente tem a elaboração do plano de manejo. A elaboração desse plano de manejo é uma coisa um documento, na verdade, muito necessário e cobrado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente tem 5 anos para elaborar esse plano de manejo e já está quase terminando o primeiro. Então, praticamente 4 anos para elaborar esse plano de manejo. E a gente tem um pouquinho de dificuldade da gestão política desses recursos, porque a gente não tem recurso para trabalhar e a gente precisa de uma equipe muito grande para fazer isso aí. É uma equipe multidisciplinar. Nós da secretaria somos 2 agrônomas e um engenheiro florestal. Não é o suficiente para a gente desenvolver esse projeto. E dentro desse plano de manejo, a gente vai abordar todos os projetos e perspectivas que a gente tem para o parque no futuro. Então, ali você tem que prever a ampliação da área, como que vai ser a zona de amortização desse espaço. A gente tem, por lei, algumas atividades que são restritas nessa área. Isso tudo tem que estar descrito e estudado no plano de manejo. Como que vai ser feita a mitigação, como que a gente vai se preocupar com a fauna e a flora daquele ambiente, para a circulação entre as 2 áreas de mata, a revitalização da Lagoa da Garça, como que vai ser feito, o que pode ser melhorado. Todos esses dados precisam estar dentro desse plano de manejo. Tem que ser bem estudado, né? Bem estudado. Porque por isso a gente unidade tem de conservação tem que tomar bastante cuidado. Isso, a gente tem, igual eu falei antes, a gente tem um uso restrito daquela área. Então, esses planos, esses projetos, a gente já até começou a conversar um pouco em relação a gente fazer um corredor para circulação de animal entre uma área do parque e outra, que já é um problema que a gente tem aqui agora recente, de colocar cerca com alambrado para evitar a entrada de pessoas dentro da área e de animais sair para a pista. A gente já teve acidente. Tem bastante, né? As capivaras que passeiam por ali. Então a gente já começou a ter essa preocupação de como a gente vai prevenir. E dentro do plano de manejo, isso tudo tem que ser abordado. Quais são os maiores desafios que você encontrou ou encontra na gestão atualmente? Essa parte do desenvolvimento do plano de manejo. Entender a legislação. A legislação, para mim, é uma das coisas que mais pega, na minha opinião. Porque, para mim, como também é novo, eu tenho um apoio muito grande do Carlos, que é o engenheiro florestal. Ele está comigo junto dentro desse projeto. Ele não queria muito, não, mas eu forcei ele para ser ele está como substituto meu dentro do site do Ministério do Meio Ambiente. Então, ele entende um pouco mais por ser da área florestal e ele me auxilia, às vezes, no que pode, o que não pode, como que a gente pode prevenir alguma coisa. A legislação que fala que o uso não pode para tal atividade. Que você pode ou não fazer. Ele me auxilia nisso. Então, eu particularmente ainda tenho um pouco de dificuldade, principalmente com a questão de legislação. A gente mexe também com licenciamento ambiental. A gente tem o DEUFAM, que é o Departamento de Fiscalização e Licenciamento Ambiental. E quando a gente vai fazer um licenciamento ambiental,
dependendo da atividade, igual eu falei, não pode estar dentro da zona de amortização, esse documento tem que ir junto com o processo de licenciamento. Então, até nisso a gente tem que pensar. É algo muito mais complexo do que um pode ou não pode. A questão ambiental é bem burocrática. O parque, ele tem uma fauna e uma flora bem diversificada, né? Principalmente em questão dos pássaros dali da região. Como que você vê o potencial dessas passarinhadas, né, ali no parque? Eu acho que existe um potencial muito grande ali dentro. Igual eu comentei antes, um dos objetivos de ter o parque é incentivar a pesquisa e o uso ecológico daquele ambiente. A gente precisa fazer um pouco mais de ações, às vezes até um pouco de políticas públicas voltadas nesse sentido, para a gente estruturar esse ambiente para ficar mais acessível para as pessoas que estão estudando, que querem ter acesso àquela área como forma de objetivo de estudo, mas também para a população em geral, para que eles possam ir lá, possam observar. A gente tem uma área muito grande ali, a gente tem 2 partes de floresta que são distintas e como o professor já tinha comentado comigo, possui vegetação diferente. Então, possivelmente possui espécies diferentes também, habitats diferentes. Então, assim, para observação, ter um local mais adequado para vocês conseguirem ir lá e observar os pássaros, eu acho que é um ponto a ser abordado daqui para frente, para estimular que tenha mais estudos nesse sentido. Bom, muita gente me disse assim, mas e Lagoa da Garça tem pássaro? Eu nunca vi nada lá, não vejo nem garça. Só que se você pegar e você parar para você observar, você vai ver a grande quantidade de diversidade que tem de pássaros naquela área. Nos projetos mesmo que a gente está fazendo agora, tem uma turma nossa também que está mexendo com isso. Então, eles foram fotografar e é muita diversidade mesmo de pássaros. Não é só 1, 2, é bastante mesmo que tem. Sim, o potencial ali é muito grande. A gente ainda tem muito para ser observado e ser estudado lá dentro. A vegetação está mudando muito, que aquela área, logo no início do desenvolvimento de Juína, ela foi desmatada, ela está sendo revitalizada agora. Então, foi até um questionamento de um dos professores que fez um levantamento lá de que tipologia cabia aquela vegetação. Então, ela está em uma transição. Uma das pessoas que mora lá dentro da área do parque, que cuida do viveiro municipal, foi um dos responsáveis pela revitalização desse ambiente. Então, ali em volta, ao redor da casa dele, tem muita árvore que já está bem estruturada e pronta para dar semente. Daqui a alguns anos já vai começar a ceder semente para a gente. Então, eu acho que nessa troca de vegetação, nessa biodiversidade que está criando lá dentro, a gente ainda aumentar, né? Pode trazer mais coisas. Imagina quando as árvores frutíferas começarem a produzir seus frutos, as árvores que foram plantadas agora começar a cair semente, o tanto que vai atrair para aquele espaço essa fauna que está ao redor ali da cidade. Bem legal. Bem, uma conversa curta, mas necessária. Queria agradecer a Flávia Firmini por ter concordado em participar do nosso podcast. Agradecer ao DJ Luiz por estar fornecendo o estúdio pra gente, tá? Valeu. Essa hora aqui disponível. É isso. Também agradecer a Startnet. Muito obrigada por assistir e até a próxima. É isso. Obrigada.